Fala, filhotes, vocês estão vivos? Quem fala é o professor Pedro Mendes Júnior, professor de Filosofia e Religião do Governo do Estado de Minas Gerais e da Prefeitura Municipal de Berlândia. Estamos aqui para mais uma aula, para mais um vídeo, para mais um áudio, falando agora sobre o vestibular da UF, que desde 2020 introduziu alguns conteúdos novos, outros conteúdos anteriores eu já tenho no meu canal, falando sobre filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea, falando também sobre ética, teoria do conhecimento e política, e mais recentemente, desde 2020 para cá, foram introduzidos mais alguns autores e mais alguns conceitos filosóficos aí contemporâneos. E hoje vamos falar um pouquinho da Simone de Beauvoir, seu conceito de condição histórica da mulher. Para ela, a mulher não tem uma natureza feminina, a natureza que muitas vezes os conservadores e a direita querem colocar, dizendo que a mulher nasceu para ser mãe, nasceu com algumas características de feminilidade, mas segundo a Hannah Arendt, a mulher não nasceu vestindo saia, não nasceu usando brinco, não nasceu com cabelos longos, isso tudo são construções históricas, culturais, sociais. Então ela faz uma crítica à naturalização da condição feminina como submissa, como um sujeito que deve ali estar submissa ao homem, submissa ao sistema, sendo mãe, dona de casa, cuidadora do lar ali, e ela desenvolve aí algo que deve se aprender, que ela compreende que não existe uma essência do feminismo. A essência do feminismo, a condição ontológica da mulher, é ser livre, assim como é a essência do ser humano. Isso é de fato uma construção histórica, essa essência feminina como aquela que deve ser mãe, cuidar do lar, da casa, das crianças, dos filhos, isso tudo é construção histórica. Então, ele vai falar que essa condição histórica aí é diferente da concepção ontológica da mulher, porque ontologicamente, essencialmente, a mulher é um ser livre. Como o ser humano é um ser livre, a liberdade é a nossa essência, a nossa existência, são as nossas escolhas que determinarão quem nós somos. Por isso que ela vai dizer que a mulher, ela não nasce mulher, ela torna-se mulher. A partir das suas escolhas, ela vai se constituindo historicamente como mulher, e não a partir de uma essência que vai determinar toda a existência, todas as escolhas, tudo que ela deve ser ao longo da sua vida. E a partir dessa vinculação entre a ontologia e a história, ela vai tentar buscar a libertação da mulher, e essa libertação exige uma superação das condições históricas postas que submetem a mulher, que a subjuga, que desvaloriza, que a coloca como inferior e submissa ao homem. Então, né, a sua obra principal aí, O Segundo Sexo, que é uma obra de 1949, ela vai falar sobre essa condição histórica, né, vai falar da questão da universalidade, da questão da particularidade, né, esses conceitos aí que muitas vezes o conceito de universalidade e de essência quer determinar aquilo que a mulher deve ser, mas tem as particularidades de cada mulher, e a partir dessas suas escolhas que ela vai se constituindo enquanto mulher. Então, apesar da conquista do direito de voto, que aconteceu em 1944, 1945, na França, que era onde ela vivia ali, com o Sartre, né, e de uma constituição mais igualitária, dando direitos iguais, teoricamente, para as mulheres e para os homens, a mulher francesa enfrentou retrocesso nas conquistas do espaço atingidas na guerra. Durante a guerra, os homens foram para a guerra, as mulheres ganharam a liberdade de sair de casa, do âmbito familiar, do âmbito do lar ali, para poder trabalhar fora, e aí conquistaram uma certa autonomia. Mas ela vai dizer que essas conquistas, elas são temporárias, sempre que vem uma crise, seja uma crise econômica, uma crise política, uma crise cultural, as primeiras coisas que acontecem é tirar todos os direitos que foram concedidos para a mulher, e as conquistas que ela foi adquirindo ao longo do tempo. Então tem a condição ontológica, né, nos modos do existencialismo, a existência precede a essência, ou seja, são as nossas escolhas que determinam que nós seremos. Ela vai falar da condição da mulher, e que ontologicamente a mulher é livre, não se nasce mulher, torna-se mulher. Então não existe uma natureza que vai determinar quem a mulher deve ser, como mãe, dona do lar, cuidadora de crianças, etc e tal. Então ela vai fazer esse embate entre o ontológico, a essência, que é a liberdade, e a condição histórica que colocou a mulher como submissa, subjugada ao homem. E vai falar também, criticar o casamento como um destino feminino, vai dizer que esse não deve ser o destino, a mulher deve escolher se ela vai casar ou não. E esse contrato, muitas vezes, é um contrato de posse do homem sobre a mulher. Ela vai falar também da diferença na formação das crianças, como homens e mulheres são criados de forma diferente. A mulher, desde criança, é educada ali para cuidar de bebê, né, cuidar da casinha, enquanto o homem é criado desde criança com as brincadeiras para conquistar a liberdade, com carrinho, aviãozinho e coisas que dão autonomia ao homem e também uma superioridade sobre a mulher. Então, ela vai falar também do trabalho produtivo, né, remunerado e reconhecido, que o homem empreende. O homem fala a questão também do trabalho reprodutivo, né, que esse trabalho não é remunerado,
não é reconhecido é o da mulher. A mulher trabalha em casa, cuida dos filhos, exerce um trabalho, que é um trabalho ali de transformação das coisas em benefício do próprio ser humano, mas que esse trabalho não é reconhecido, esse trabalho é considerado inferior e nem é remunerado, enquanto do homem é remunerado e reconhecido, e identificado como produtivo, quando a mulher não é produtiva, e sim só reprodutiva, é a reprodução, ela tem que ter filho, ser mãe. Então, vai falar também do trabalho alienante no sistema capitalista, né, que não emancipa de fato ninguém, nem o homem nem a mulher, mas a mulher ainda é mais subjugada ainda, porque ela precisa adquirir independência financeira, né, apesar dos obstáculos enfrentados no próprio ambiente de trabalho, no mercado de trabalho. Agora, por exemplo, na pandemia, as mulheres estão piores do que os homens aí, em especial as mulheres negras, né, desempregadas, com os salários diminuídos, e quando ocupam o mesmo cargo que o homem recebem e ganham menos, né, a jornada dupla até tripla, porque chega em casa tem que cuidar da casa, cuidar dos filhos. O casamento foi um meio de produção dessa dependência do patrimônio dos homens para poder, e um contrato ali de posse do homem sobre a mulher e de submissão dela sobre o homem. Então ela vai desenvolver sua ética existencialista na mesma perspectiva do Sartre, né? Vai falar sobre a questão da sexualidade, inclusive ela foi acusada de alguns crimes sexuais, ela tentou durante uma parte da sua vida diminuir a maioridade aí sobre a questão sexual. Era 15 anos na França na época dela, ela queria diminuir pelo menos para 13 anos, ela foi acusada por algumas ex-alunas de ter, de alguma maneira, também subjugado-as sexualmente. Inclusive, ela foi proibida de lecionar, mas ela criou um manifesto lá na França com a tentativa de diminuir essa idade, para que, a partir dos 13 anos, as pessoas pudessem ser consideradas livres para empreender atividades sexuais. Isso foi considerado e é considerado pela direita como pedofilia, mas há uma contradição, porque a direita geralmente era conservadora e religiosa. E segundo os relatos bíblicos, e segundo a tradição, Maria teria engravidado de Jesus por volta dos 13, 14 anos. Portanto, o Espírito Santo seria um pedófilo, assim como eles acusam a Ana Arendt de pedófila, né? Então, no Segundo Sexo, que foi publicado em francês, ele apresentou o existencialismo feminista, que prescrevia uma revolução moral para as mulheres, né? Como a existencialista Simone de Beauvoir acreditava que a existência ela precedia a essência, ou seja, são as nossas escolhas que vão determinar quem nós somos, e, portanto, não se nasce mulher, torna-se mulher a partir das escolhas que as mulheres vão fazendo. Então, a análise dela foca no conceito hegeliano do outro. O outro é o não ser, né, a construção social da mulher como a quintessência dos outros, que a Beauvoir identificou como fundamental para a opressão das mulheres, né, o outro, o incompreendido, né, o maiúsculo aí, em outros, indica todos os outros, ou todas as outras mulheres, né. A Simone de Beauvoir afirmava que as mulheres são tão capazes de escolher quanto os homens, são livres da mesma maneira, e, portanto, elas podem optar por elevar-se, movendo-se para além da imanência, né, a qual elas eram anteriormente resignadas para alcançarem a transcendência, saindo daquele lugar no qual elas foram historicamente condicionadas ali e muitas das vezes até essencializadas, naturalizadas, né? Uma posição em que o indivíduo assume a responsabilidade para si mesmo e pelo mundo à sua volta, onde se escolhe a sua liberdade. Então, os capítulos do Segundo Sexo, né, foram originalmente publicados na revista Tempos Modernos, uma revista criada pelo Sartre, o companheiro dela, e ela gostava de fazer homenagem a Troyes, até com uma expressão francesa, e geralmente ela pegava alunas para fazer esse homenagem a Troyes com o Sartre, depois jogava essas meninas para o Sartre. E tem alguns casos aí bem para os tempos atuais, moralistas, e para a legislação atual seria algo até criminoso que ela empreendia junto com o Sartre. O segundo volume veio poucos meses depois do primeiro, foi publicado na França. Depois o livro foi também publicado nos Estados Unidos, né, mas foi feita uma rápida tradução aí pelo Howard Presley. A tradução foi muito questionada, mas acabou que com o tempo outra edição foi empreendida. Então, ela antecipou o feminismo sexualmente carregado aí de outras feministas posteriores, como a Erica Jong, a Germaine Greer, e no capítulo que ela fala da mulher, mito e realidade do segundo sexo, a Simone de Beauvoir, ela argumenta que os homens tinham tornado as mulheres o outro, né? O outro da sociedade, o outro da relação, através da aplicação de uma falsa aura de mistério. A mulher é um ser misterioso em torno delas. Ela argumentou que os homens usam esse tipo de desculpa para poder não tentar entender as mulheres, né? Não tentar entender os problemas femininos, ao invés de apoiá-las e buscar, junto com elas, produzir a libertação deles e delas. Então, esse estereótipo sempre foi usado por grupos mais altos na hierarquia para poder subjugar os outros e estigmatizar os grupos inferiores na hierarquia.
Então ela escreveu que um tipo similar de opressão hierárquica acontecia em outras categorias também, como a questão de identidade, questão de raça, né, o branco com o negro, de classe também, o rico com o pobre, ou o burguês e o proletário, né, na questão religiosa também, das religiões tem a questão da hierarquia. Então Simone de Beauvoir argumentou que os homens estereotipavam as mulheres, né, e usavam esse estereótipo como uma desculpa para poder organizar a sociedade em cima de um patriarcado, onde o homem era o centro e a mulher estava subjugada. Então, os conceitos chaves aí do movimento feminista da década de 70 são diretamente relacionados às ideias relativas aí às questões de gênero levantadas por Simone de Beauvoir como uma construção social. O papel da mulher na sociedade é uma construção histórica, social, cultural, e não uma essência feminina, conforme apresentado pela própria Simone de Beauvoir na sua obra Segundo Sexo. Né? Apesar das contribuições dela para o feminismo, especialmente para o movimento de libertação das mulheres, e pelas crenças, né, na independência econômica feminina que ela queria, mas dizia que estava sempre ameaçado qualquer crise, essas conquistas seriam desfeitas. É o que acontece, por exemplo, lá no Afeganistão agora. Né? As mulheres, né, tem uma crise lá, cultural, política. A primeira coisa que fez foi as mulheres voltar para a realidade onde elas têm que usar, né, a burca, usar todas aquelas vestimentas, não pode ir para a escola, não pode ter autonomia e liberdade que elas têm no Ocidente. E mesmo no Ocidente aqui também, elas têm a jornada tripla de trabalho, ganham menos que os homens, continuam sendo discriminadas. Tem a ideologia conservadora de direita que quer colocá-las como mães do lar e etc. Tal, né? Então, essas crenças na independência econômica feminina, na igualdade também da educação entre os sexos, era algo que ela defendia, algo que não existe, não existia. No Ocidente até que existe, as mulheres têm até conquistado muitos espaços nesse sentido, mas que pode, a qualquer momento, por conta de uma crise ou por uma volta da direita conservadora ao poder, isso acabar ao ser, de alguma forma, limitado. Então, a Simone de Beauvoir era relutante em considerar-se uma feminista, ela não gostava dessa nomenclatura. No entanto, depois de observar o ressurgimento do movimento feminista na década de 60 e no início dos anos 70, a Simone de Beauvoir afirmou que não acreditava mais que uma revolução socialista fosse suficiente para trazer a libertação das mulheres. Né? Nenhuma revolução socialista poderia fazer isso, mas as mulheres deveriam lutar, continuar lutando. Né? Então, ela acabou declarando-se mais para frente, em 72, como uma feminista, na entrevista para Novo Observador. Né? Então teve a questão da idade do consentimento, que foi uma treta aí, ela queria baixar dos 15 para os 13 anos, a vida pessoal dela com o Sartre, eles tinham um relacionamento aberto, o Sartre podia pegar outras mulheres, ela podia pegar outros homens, mas ela gostava de pegar especialmente meninas, ela gostava de relacionar-se com mulheres, até porque as mulheres se conhecem mais, né, e gozam melhor assim. Então tem as alegações de ex-alunas de que ela abusava sexualmente delas. Ela acabou, inclusive, foi proibida de lecionar por conta disso. No final da vida dela, ela escreveu algumas obras, como a Cerimônia do Adeus, onde ela fala ali sobre os últimos momentos dela com Sartre, e fala também, faz reflexões sobre a velhice e de como a velhice também é esse outro, né? Como o velho ele é estigmatizado, ele é marginalizado, ele é colocado como improdutivo e é discriminado na sociedade. Então é isso aí, isso é um pouco do pensamento da Hannah Arendt, espero que vocês, olha, a Hannah Arendt não, da Simone de Beauvoir, espero que vocês tenham gostado, que possa ajudá-los aí na hora de fazer a prova do concurso, do vestibular, e vocês possam tirar a melhor nota possível aí, levando em consideração essa altura. Hasta la vista, babies, até a próxima.